Meu estudo, o título é Distorção e Insatisfação da Imagem Corporal e sua relação com possíveis comportamentos alimentares inadequados em alunas do curso técnico de Estética do Senac de Franca, onde eu moro. A introdução do meu trabalho é que as sociedades contemporâneas vêm apresentando uma preocupação excessiva com os padrões de beleza influenciados pela mídia, que tem exigido perfis antropométricos cada vez mais magros, causando uma verdadeira obsessão pela busca desse padrão corporal, contribuindo assim para o aumento da insatisfação da imagem corporal e, como reflexo dessa obsessão, pode-se surgir os comportamentos alimentares inadequados. A minha justificativa, gostaria de falar uma coisa antes que não está no slide, é que começou a minha hipótese com a minha experiência profissional, que eu via que acontecia isso. Eu trabalhei num spa, onde eu via que existia muitas meninas que tinham transtornos alimentares. E aí foi a minha intenção de falar, eu vou pesquisar, mas eu vou pesquisar em alunas, porque são futuras multiplicadoras desses conceitos. E foi por isso que eu procurei, lá na cidade de Franca, o Senac, que era a única instituição que tinha o curso, e também pelo número de alunas que eu poderia agregar na minha pesquisa. Então, esse tema é de extrema importância para os profissionais de estética, pois a proximidade que essas alunas convivem com o mundo da beleza, que estabelece esses padrões cada vez mais magros, pode fazer com que elas sejam um grupo vulnerável a desenvolver distúrbios de autoimagem e, consequentemente, os transtornos alimentares. Com isso, essa pesquisa ela fornecerá para esses futuros profissionais, porque eu fiz a pesquisa em alunos, subsídios para que possam conhecer melhor esses distúrbios e, com isso, eles poderem não só conhecer a si próprios para diagnosticar aquilo através dos meus testes, que eles podem diagnosticar, ou também para os futuros clientes que eles terão para poder estar prevenindo, para estar instruindo essas pessoas a buscarem padrões que são reais. Porque muitas vezes, na minha experiência profissional, existia clientes que buscavam padrões que não eram reais, e com isso não existia tratamento suficiente para aquela pessoa. Mas não é porque os nossos tratamentos estéticos não tinham resultados, e sim porque a pessoa tinha esse distúrbio. O objetivo, então, foi investigar a ocorrência desta distorção e insatisfação com a imagem corporal e a possível relação com os comportamentos alimentares inadequados em estudantes do curso técnico da cidade de Franca. Como que foi feita a metodologia do meu trabalho? Eu fui até o Senac, foi avaliado 52 alunos, foi excluído o sexo masculino por conta de artigos que falam que a prevalência desses sintomas é muito mais em mulheres, vários artigos, por isso que foi excluído o sexo masculino. E dentro, como foi esse questionário, a elaboração dele? Eu elaborei um questionário geral, primeiro, para saber as características de idade, peso, altura, para eu calcular o IMC, e algumas perguntas de sim ou não, se era satisfeito com o peso, com a altura e se fazia ou não atividade física. Após isso, foi aplicado os questionários dos testes mesmos, que são os testes BFS, que é a figura de silhueta corpórea, o BSQ, que é o questionário sobre a imagem corporal, e o EAT26, que é dos testes de atitudes alimentares. Então, eu apliquei esses 3 testes. Esses testes foram explicados no momento para todos os alunos, me cederam uma aula da coordenadora do curso, para que fosse explicado os testes, para que esse preenchimento fosse bem feito. Eu expliquei, elas preencheram, tinha umas que tiveram algumas dúvidas,
e aí foi analisado os resultados, que este resultado é um resultado geral das 52 alunas, que a prevalência de insatisfação com a imagem corporal foi de 81%, a de distúrbios de autoimagem foi de 56% e de transtornos alimentares de 37%. Só que na hora que nós olhamos os gráficos, eu dividi exatamente em gráfico tudo que foi questionado, para ficar mais fácil a visualização. Então, dessas 52 alunas, como eu fiz a pergunta do IMC, que foi calculado, 58% possuem o IMC normal. Então, todas essas alunas que apresentaram insatisfação com a imagem corporal, distúrbios de autoimagem que foram divididos em grave, médio e leve, eu pus no geral, todas elas apresentavam um IMC normal. Isso é uma coisa que até me espantou, porque na entrevista não existia pessoas que eram obesas, alunas, eram todas alunas que tinham IMC normal e mesmo assim elas apresentavam essa insatisfação. Então aqui é dentro do meu primeiro questionário que 58% eram normais de IMC, 66% eram insatisfeitas com o peso, e aqui tem uma variável de 83% satisfeita com a altura, mostrando que cada vez mais o padrão de beleza é o padrão magro, porque elas eram satisfeitas com a altura, mas não eram satisfeitas com o peso corporal. E aqui é a amostra das 52 alunas que eu fui subdividir todos os testes que foram feitos. Então, o primeiro teste... O primeiro teste do BSQ, que é a da distorção de autoimagem, eu sempre coloquei depois o que significa para não ficar só a sigla. Então, este é o teste da distorção, foram 56%. O teste da silhueta, de 81%, e o teste das atitudes alimentares, dos comportamentos alimentares inadequados, de 37%. Esse 37%, eu queria comentar alguma coisa sobre ele, que depois eu coloquei gráficos mostrando assim. Eu peguei só as alunas que tiveram distúrbios de autoimagem, essa tabela aqui. Dentro dessas alunas que tiveram esses distúrbios, eu quis colocar todos os questionamentos que foram feitos para subdividir. Então, desses 56% do total, que foram das 52 alunas, desses 56% que apresentaram distúrbios de autoimagem, 55% tinha IMC normal, 43% praticavam atividade física, 93% eram insatisfeitas com o corpo, insatisfeitas com o peso de 79% e os transtornos alimentares de 89%. Isso mostra que na hora que é retirado da amostra geral e colocado apenas das que possuem distúrbios, esta porcentagem dos distúrbios alimentares aumenta muito, mostrando que realmente a distorção da autoimagem é associada a esses transtornos alimentares. Agora aqui é o teste da silhueta, que são que eu coloquei até ali todos os questionários, os testes como foram feitos, eles estão ali numa apostila, mostrando a mesma coisa, que o IMC é normal, que elas praticavam atividade física, a distorção de autoimagem também a porcentagem é grande, de 64%, a insatisfação com o peso de 80% e os transtornos alimentares de 84%. E a mesma coisa dos transtornos alimentares, que a maioria, novamente, tem o IMC normal. Aqui, a porcentagem, aqui eu quero falar em particular, que essa porcentagem
de quem tem transtornos alimentares, de prática de atividade física, foi maior, porque muitas vezes um dos métodos de quem apresenta esses transtornos alimentares, eles estão também associados à vigorexia, que eles, para chegarem ao peso corporal, não só restringem a alimentação da dieta, mas também fazem muito exercício. Então, por isso que essa prática de atividade física foi bem maior nas alunas que apresentaram esses transtornos. E a conclusão do meu trabalho demonstra que uma grande parte do grupo analisado apresentou grau de distorção, que foram 56%, apresentaram insatisfação com o corpo quando foi analisado através de fotografias de silhuetas, de 81%, e também apresentaram esses transtornos alimentares. Então, a conclusão é que tanto a insatisfação corporal quanto os distúrbios de autoimagem, independente do grau que as alunas tiveram, eles estão associados aos transtornos alimentares. Aqui estão algumas referências do trabalho e coloquei essa frase que a beleza exterior só se expressa quando é cultivada no seu interior. Eu coloquei isso porque eu acho que muitas vezes... Acabou? Pode concluir. Eu acho que muitas vezes nós temos que mostrar isso para os alunos que estão formando, porque eles têm que saber diagnosticar não só a si, mas eles também vão fazer isso com os seus clientes, e isso é muito importante. Parabéns pela apresentação, muito bonita. Eu acho que se você for dar essa aula mais para frente, só procura limpar mais os slides, colocar menos informação, já que você explica tudo de forma muito concisa, esclarece bem. Acho que você não precisa de slide tão poluído, tão cheio de letrinhas que fica confuso para a plateia. Mas a tua apresentação foi muito boa. Tenho pouca coisa para comentar, realmente gostei muito do trabalho. A questão do objetivo que me embolou no final, mas está claro, você cumpriu o objetivo. Aí uma sugestão, talvez para tornar o teu trabalho mais belo, você poderia não só investigar a ocorrência, mas assim, a incidência, né, colocar ali incidência, já que você colocou o percentual de tudo aqui, né? Então, é incidência, né? Um modo mais bonito até de falar. E eu senti falta de um estudo estatístico, né, para testar a significância estatística do teu trabalho, né? Fazer um teste T aí para ver se esses 52 alunos, se o que você concluiu realmente tem valor estatístico. Foi só isso que eu senti falta do teu trabalho. De resto, foi muito bem explicado. Não tenho muito o que comentar, não. Parabéns pela apresentação. Queria agradecer a banca e queria te agradecer a ajuda, a compreensão, o tudo, que foi muito importante para mim. Eu tive gravidez de risco, eu estou com um bebezinho muito pequenininho. Consegue ler mais. É verdade, foi exatamente isso. Obrigada.